Assim, eu nem gosto de falar muito sobre isso, mas a gente sabe que vai acontecer com todo mundo, então a gente tem que se preocupar com isso, né? É uma realidade, uma certeza na vida, que a gente vai morrer. Enfim, significa que quando você morrer, a hora que a sua família declarar a sua morte para o governo americano vai expropriar praticamente metade do seu patrimônio. Afinal de contas, qual que é a diferença de você investir no exterior através de uma estrutura como trust ou investir no exterior através das corretoras tradicionais? Se você não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guardia. Nesse canal nós falamos de economia, mercados, investimentos, offshore. E nesse vídeo eu vou explicar quais são essas diferenças e no final também vou dizer qual que é a minha visão em relação a isso, qual que é a melhor opção para você que está procurando investir no exterior. Então me acompanhe até o final. Eu tenho feito vários conteúdos aqui sobre trust. Infelizmente, trust não é uma solução ainda muito conhecida no Brasil. E tem uma explicação para isso. A explicação é que trust segue o direito anglo-saxão, o direito inglês, enquanto que no Brasil a gente segue o direito romano. Então, por uma simples questão de direito, as pessoas infelizmente não conhecem essa solução, que pode ser muito boa aí, dependendo do caso. Mas vamos aqui para as diferenças. A primeira diferença é em relação ao planejamento sucessório. Se você investe através da sua pessoa física em uma corretora fora, e se você tem um valor maior do que 60 mil dólares, você está exposto ao imposto sobre herança. O que é o imposto sobre herança? Significa que quando você morrer, assim, eu nem gosto de falar muito sobre isso, mas a gente sabe que vai acontecer com todo mundo, então a gente tem que se preocupar com isso, né? É uma realidade, uma certeza na vida, que a gente vai morrer. Enfim, significa que quando você morrer, a hora que a sua família declarar a sua morte para o governo americano vai expropriar praticamente metade do seu patrimônio. Por que praticamente metade? Claro que muda de estado para estado, tem umas regras de tributação. No geral, vamos colocar aqui 40% em cima do total de imposto sobre herança. Só que não é só o imposto em si, você vai ter os chamados custos de transmissão. Quais são esses custos de transmissão? Por exemplo, advogado, cartório, inventário, todo o processo moroso, lento de trazer esse recurso de volta para o Brasil. Não é tão simples assim. É por isso que quando você atinge esse patamar financeiro aí acima de 60 mil dólares, é muito comum as pessoas procurarem estruturas offshore para resolver esse problema, para não ter todo o patrimônio praticamente dilacerado pelo governo americano. Imagina, você constrói o patrimônio durante toda a sua vida para no final você entregar praticamente metade dele para o governo. Então essa é uma preocupação muito grande. Se você faz através de um trust, as regras do planejamento sucessório, obviamente, vão depender do trustee, da empresa que você opera. Gente, como eu falei, eu tenho vários vídeos aqui explicando o que é um trust, qual que é a estrutura do trust, o trustee, o settlor, enfim. Eu vou até deixar um link aqui, o que é um trust, para vocês assistirem e ficar um pouco mais fácil de entender. Mas, enfim, as regras do planejamento sucessório, como que esse recurso vai ser pago aos beneficiários, obviamente isso depende das regras ali do trustee, do escritório que você vai fazer. Eu vou dar aqui o exemplo do meu pessoal, como que funciona esse trust. Bom, eu tenho os investimentos lá no exterior, eu posso comprar ações, bons, ETFs, REITs, funciona como uma corretora em vida. Na minha falta, ou seja, na falta do titular, o que a companhia lá fora faz? Liquida todos esses ativos e paga aos beneficiários em forma de apólice de seguro de vida. Fazer o pagamento em forma de apólice de seguro de vida garante liquidez para a família, porque a família consegue receber esse recurso em até 5 dias úteis. Que fique claro, tá? Trust não é um seguro de vida. O que caracteriza um trust, um instrumento jurídico, são as três partes, né? O trustee, o settlor e os beneficiários. É uma triangulação, um instrumento jurídico composto por essas três partes. Essa regra de se transformar em uma apólice de seguro de vida, isso depende da companhia que você opera. Eu estou dando aqui um exemplo que, na minha opinião, é muito efetivo de planejamento sucessório, que é liquidar todos esses ativos e ser pago em forma de apólice de seguro de vida. Por que apólice de seguro de vida? Porque, por regra da SUSEP, não existe nenhum imposto sobre herança. Então, a família consegue receber aquele dinheiro limpo, rápido, sem ter que passar em inventário, sem ter que tributar não sei o quê, sem cartório, sem
tem todo esse processo moroso aí de herança. Quantas famílias a gente não conhece que ficam aí anos na justiça brigando por causa de herança, enfim. Então esse processo de transmissão de patrimônio pelo trust acaba sendo muito mais fácil, porque o titular da conta, ele elege os beneficiários, ele elege inclusive quanto que ele quer dar para cada beneficiário. Se é 50-50, se é 30-20 e algum outro, enfim. Ele elege tudo isso porque o dinheiro é dele e a decisão do que vai acontecer com o dinheiro é dele, não é do Estado. Por isso também falamos que o trust é sim uma solução muito relacionada à nossa liberdade de escolha. Por isso também eu não acho muito efetivo você utilizar uma empresa offshore para planejamento sucessório. O planejamento sucessório de uma empresa offshore não é tão simples assim. Por quê? Vamos supor que morre o titular da conta, né, o dono da empresa, pai de família, sei lá, dando um exemplo aqui. Se essa pessoa morrer, o que a família vai ter que fazer? Vai ter que trocar o sócio da operação. Esse processo não é tão simples, esse processo não é tão barato, não é tão rápido, não garante liquidez imediata para a família. Fora que, se quiser repatriar esse recurso para o Brasil, por via de regra, você vai pagar 27,5% em cima do total. Olha, então assim, apesar da gente até abrir empresa offshore aqui no escritório, para planejamento sucessório eu não acho muito efetivo, porque a pessoa pode criar um problema no futuro, sendo que o trust é uma solução muito mais simples, ainda mais se for estruturada nessa triangulação aí de pagamento aos beneficiários em forma de apólice de seguro. Então, essa é a primeira diferença, se você investe através de corretoras ou através de trust em questão aí de planejamento sucessório de imposto sobre herança. Vamos para a segunda diferença. A segunda diferença são as vantagens tributárias. O termo offshore geralmente é usado quando se utilizam jurisdições de regime fiscal privilegiado. O que isso significa? Significa que você consegue comprar os seus ativos, ações, bons, ETFs, REITs, o que for, você consegue comprar e vender sem ter que se preocupar com pagamento de imposto. Se você faz isso através de uma corretora, você naturalmente vai ter uma tributação em cima do ganho de capital. Enquanto que no trust, por utilizar jurisdições de regime fiscal privilegiado, você não tem nenhum tipo de tributação em cima do ganho de capital. Se você for pensar uma vida inteira investindo, tendo ganho de capital nas suas operações, eu tenho, por exemplo, casos de clientes que entrou em urânio há 5 anos e hoje está com um ganho absurdo. Imagina se for vender o quanto de imposto, quanto de dinheiro essa pessoa vai perder só no ganho de capital. Através do trust, como a gente utiliza jurisdições de regime fiscal privilegiado, você não precisa pagar imposto. Detalhe, não precisa pagar imposto enquanto o recurso estiver alocado no trust. Se você resolve repatriar esse recurso, você vai pagar 15% em cima do ganho de capital. Mas, se a sua ideia é investir para o longo prazo, deixar aí praticamente todo o seu patrimônio lá fora, enfim, ainda mais com esse cenário de dolarização, eleições, enfim, é até recomendável que não se deixe todo o patrimônio aqui no Brasil. Enquanto esse recurso estiver lá fora, alocado num trust, você consegue sair e entrar das operações sem se preocupar com DARF, com ganho de capital, esse tipo de coisa. E por que você não se preocupa com isso? Eu vou até explicar aqui como que isso é declarado no imposto de renda, tá? Você, ao contrário de como você faz nas corretoras, que você tem que declarar ativo por ativo, pagar DARF, enfim. No trust, a declaração ela é muito parecida com imóveis. Por exemplo, você vai declarar a disponibilidade de recurso no exterior no valor de tanto, você declara o valor do aporte. O que você teve de ganho de capital, aí não interessa. Terceira diferença, arquitetura global. Hoje, felizmente, as corretoras elas estão se abrindo e colocando outros ativos no mercado. Ativos até que as pessoas nem conhecem tanto, por exemplo, bonds. Eu vejo pessoas falando muito mais de ações do que de bonds, apesar de eu achar bonds uma excelente estratégia para o seu portfólio de investimentos, porque eles são, assim, eles trazem ganhos mais previsíveis em relação ao mercado de ações, já que são menos voláteis e aquela rentabilidade que você recebe é a contratada, por se tratarem de um título de renda fixa. Mas enfim, apesar das corretoras estarem sim fazendo esse movimento de outros mercados, além do próprio mercado americano, ainda assim é um pouco difícil achar alguns ativos nessas corretoras. Por exemplo, bonds do Brasil. Se você tem, por exemplo, vamos pegar aqui, bonds da Vale, da Petrobras, que são acessíveis no mercado offshore.
Você acessa o mercado Brasil como investidor estrangeiro. Por mais que as corretoras estejam fazendo esse movimento, o que é muito bom, porque tem que fazer mesmo, tem que ficar mais conhecido mesmo, ainda assim é um pouco difícil. Geralmente o valor mínimo de aporte já é bem mais alto. Eu já vi coisa assim de 100 mil dólares de valor mínimo de aporte. Então fica mais complicado você montar uma carteira com um valor mínimo de um ativo 100 mil dólares. É óbvio que assim, tá, gente? Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, as regras mudaram e tomara que mudem, tomara que fiquem mais acessíveis. Mas por via de regra, o que eu conheço hoje, esses bônus eles só são acessíveis a partir de quantidades bem mais altas de aporte mínimo, de valor de aporte mínimo, geralmente 50 mil dólares. Quanto que no trust, de novo, estar a estrutura, estar em um regime fiscal privilegiado, você consegue acessar esses ativos muito mais facilmente. Então você tem opções, por exemplo, de bonds com 10 mil dólares valor mínimo de entrada. E fora também a liberdade de você poder incluir os ativos que você quiser. Bastando, é óbvio, esses ativos terem lá o vizinho, tá tudo regulado, tudo certinho. Você consegue solicitar a inclusão de forma muito mais tranquila. A quarta diferença é a blindagem patrimonial. Não sei o quanto que isso te interessa, mas se o seu recurso estiver numa corretora e você, por uma ordem judicial, alguma coisa, se tiver motivo para isso, você consegue ter esse recurso confiscado, que é um problema. Então, através do trust, por ser uma estrutura offshore, por estar fora da jurisdição Brasil e pelo trust ser irrevogável, isso também é outra diferença, trust revogável e revogável. Se você quiser que eu grave um vídeo explicando essas diferenças, comenta aqui embaixo. Mas pelo trust ser irrevogável, ele não pode ser desfeito, então o trust também é utilizado como estratégia de blindagem patrimonial. Bom, pessoal, então entenda a diferença. Em vida, o trust funciona como uma corretora. Quem vai fornecer a plataforma para você investir é o trustee da operação, que aí, obviamente, vai depender da empresa que você opera, do escritório que faz para você. Mas o trust, o nome trust é o nome do instrumento jurídico. Todas essas partes que eu comentei, da plataforma, da apólice de seguro de vida, essas regras, tudo isso faz parte desse instrumento jurídico. E qual que é melhor, o que vale mais a pena? Gente, vamos lá. Eu acho maravilhoso esse trabalho que as corretoras têm feito, principalmente nos últimos anos, de democratização, de tornar a dolarização de patrimônio, os investimentos muito mais acessíveis. Se pegar, por exemplo, há 10 anos atrás, isso parecia algo muito distante, muito surreal. E hoje a gente tem corretoras até com plataforma em português, com suporte em português, então é muito bom que isso aconteça. Então, de forma nenhuma, eu quero que pareça que eu não gosto de corretoras, que é para você sair e tirar tudo das corretoras. Não é isso, até porque eu mesma utilizei corretora por muito tempo. Só que quando você chega em um determinado patamar financeiro, aqui não existe uma regra, tá? Eu sempre coloco uma linha de corte de 60 mil dólares, porque é quando começa a valer o imposto sobre herança. Mas você consegue abrir um trust até com menos do que isso. Enfim, quando você chega em um determinado patamar financeiro, algumas questões relacionadas à sua sucessão e aos impostos que você paga, os riscos que você tem de ficar exposto em uma corretora, ou seja, na sua pessoa física, eles acabam sendo bem relevantes. Então, eu sugiro que você pense nisso. Se você está começando a dolarizar seu patrimônio agora, se você está começando a investir agora, está ainda aprendendo, entendendo como funciona, as corretoras desempenham um excelente papel. Mas a partir de um determinado nível financeiro, aí sim faz sentido você pesquisar sobre as estruturas offshore. Como eu falei, gente, eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre trust, sobre offshore. Eu pretendo continuar fazendo conteúdos nesse sentido. Então, para que você não perca, eu convido você a se inscrever no canal. E eu também vou deixar outros 2 vídeos aqui no finalzinho para vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, também vou deixar o meu e-mail aqui, o meu e-mail do escritório pinado nos comentários. Pode entrar em contato comigo, sou eu mesmo que respondo. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.